Mas tem um bafo que está fazendo o maior bafafá nas redes sociais. É porque a influenciadora GK perdeu um processo onde ela tentava reaver uma soma de R$108 mil que ela pagou como caução aos donos de uma casa em que ela morou. E não foi devolvida quando ela saiu do imóvel. Na ação, a influenciadora contou que se mudou para o Rio de Janeiro pouco depois de fechar o aluguel da casa em São Paulo. E por conta disso, teve que romper o contrato de locação. Mas aí a Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido da influenciadora e determinou que GK deve pagar ainda 10% do valor da causa como honorários para os advogados dos donos da casa. Então vamos entender esse universo de aluguéis que sempre dá uma dorzinha de cabeça. Menina, ganhasse até café, foi, Sheila? Meu amigo, eu tenho tanto prestígio com Praga, Menina, me sinto honrada. Menina, todo mundo tem prestígio com Praga, menos eu, né, Praga? Vou tentar descobrir o que é que faz para ter esse prestígio. Tô brincando, ele é maravilhoso. Sheila, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Desica. Ó, no caso da GK aí, é um aluguel de alto padrão, né? Porque ela pagou 3 meses... Mansão, amada, né? 3 meses de aluguel, ela antecipou. O que seria esse calção, Sheila? Pois é, o bacana das pessoas públicas é que, no caso desse, a gente pode usar como paradigma para dar uma aula, para explicar um pouco do que aconteceu. Porque eu me lembro que em alguns programas que nós já fizemos aqui na TV, algumas pessoas me perguntam muito sobre calção, Desica. Então, a gente aproveita esse caso concreto, que é o caso da GK, para a gente poder entender. Como, por exemplo, você, quando vai entrar num contrato, vai fazer um contrato de locação, ou você pode, muitas vezes, botar alguém para ser o fiador, tá? Para garantir que, se você, Deus o livre, não pagar aquele valor do aluguel, alguém vai cobrir. Tem essa possibilidade. Você pode ter, no caso, o fiador, um contrato mesmo de fiança, que os bancos têm aí, as seguradoras também têm os seguros fianças, você pode. Ou, às vezes, o que é mais prático, e às vezes, né, você não tem que aborrecer ninguém, você faz uma calção de 2 a 3 meses do valor do aluguel. Agora, o que vai ocorrer com essa calção, a ideia é exatamente essa. Se por um acaso, nessas festas das farofadas da GK, nessa mansão, ela tivesse dado algum tipo de prejuízo, por exemplo, o valor dessa calção poderia ser utilizado para cobrir isso. Tá. Por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Mas no contrato específico dela, essa calção, ela serviria para o caso também de quebra de contrato, se ela descumprisse o contrato. Aí ela descumpriu o contrato, entregou a chave realmente, mas justificou que só estava rompendo o contrato porque ela foi obrigada a se mudar de São Paulo por conta de um grande contrato que ela fez no Rio de Janeiro. Essa foi a cláusula que ela tentou usar para não pagar a multa contratual. Então, em juízo, ela entrou com essa ação para reaver essa calção e ela acabou perdendo o Desirê, porque realmente o contrato que ela tinha essa cláusula e ela quebrou, e o fato dela ter conseguido um contrato no Rio de Janeiro e ainda continuou morando em São Paulo, não justificaria a quebra de contrato para isentá-la da multa. Ó, Sheila, já estão chegando dúvidas, eu tinha certeza que esse assunto ia bombar, então bora tentar ajudar muita gente aqui. Aluguei uma casa e a proprietária fez um contrato de aluguel, mas ela não reconheceu firma. Esse contrato é válido? Eu acho que é importante primeiro a gente falar sobre essa questão do reconhecimento de firma, que às vezes a pessoa diz, gente, mas eu não sou uma firma, como é que reconhece? Ah, tá. É importante. Reconhecimento de firma é o seguinte, nosso país é muito burocrático, né? Então, o que acontece? Eu preciso me certificar de que aquela assinatura no contrato da proprietária é realmente ela, porque ela um dia, quando eu precisar em juízo, ela pode alegar que não foi ela que assinou esse contrato. Então, como é que eu dou garantia de que isso não vai acontecer? Eu levo o contrato com a assinatura das partes, vou até o cartório e reconheço a firma. Isso significa que a assinatura que está no contrato realmente é aquela
da pessoa que assinou. Então, é isso aí, Desica. Então, o contrato é válido, né? Até o caso que alguém vai arguir aí que não é a assinatura, não é a assinatura legítima. Aí é um processo judicial para a gente discutir isso. O ideal é ter os contratos, sempre que você assinar um contrato, reconhecer as firmas, para evitar futuro, entendeu? E até porque um documento com as firmas reconhecidas facilita para alguns registros, se você precisar, junto ao próprio cartório mesmo. A Érica mandou uma dúvida bem legal, porque ela pergunta o seguinte: se o morador, no final do contrato, exigir 2 meses de acréscimo porque passou mais de 1 ano, é certo ou errado? Aí, no caso, o morador ou quem aluga, né? Fiquei sem entender. Olha bem, eu acredito que é o seguinte, ela passou 1 ano do Seria aluguel. o inicial contrato, isso, né? O contrato era inicial de 1 ano, ela ficou mais 1 mês, 2, não renovou o contrato. Certo. Olha bem, se você tem um contrato por tempo determinado e você não fez a renovação desse contrato de aluguel, ele vai ficar aí por tempo indeterminado, tá? Até que faça um novo contrato, um novo reajuste. Então, ela querer que você pague 2 aluguéis a mais, só se fosse por alguma outra questão que estaria no contrato, por alguma multa, como foi esse caso da GK, mas se o contrato já tinha vencido 1 ano, não foi renovado, ele fica por tempo indeterminado, você não teria que pagar multa nenhuma, né? No dia que você terminou o contrato, terminou aquele 1 mês, você pagou o aluguel e encerrou. O Pedro Diniz também mandou uma pergunta. Obrigada, viu, Pedro? Ao sair do imóvel, eu preciso pintar ou pagar um valor a mais para que o imóvel seja pintado? Adorei a sua pergunta. Olha bem, quando você vai entrar no imóvel, a primeira coisa que hoje em dia está tão fácil, os corretores são aptos para isso. Mas você tenha a cautela de fazer essa sua vistoria. Acompanhe o corretor, acompanhe o proprietário, faça fotos do imóvel que você está recebendo, sabe, aquelas portas de armário, torneira, o que for. Se a pintura não estiver adequada e você acordar de que é sobre a sua responsabilidade que você vai fazer todas as melhorias para descontar no aluguel, que isso conste em contrato. Mas se você pegou um imóvel limpo, com tudo ok, tá ali a vistoria, aí depois de 1 ano e meio você vai sair, você realmente precisa deixar o imóvel conforme você encontrou. Ô, Sheila, tem pessoas, né, que moram de aluguel, mas ainda assim querem fazer algumas transformações naqueles espaços, né? Isso. Sei lá, é uma parede, colocar uma textura que não tinha, é um armário na cozinha que não tinha. Nada disso pode ser feito sem o consentimento do proprietário e também pode exigir, sei lá, uma forma de vamos descontando nos valores, mas tudo isso tem que ser combinado. Exatamente. E tudo isso tem que ser combinado. E não precisa estar tudo... um aditivo de contrato, que o brasileiro também é meio... né? E a gente, quando às vezes é feito esses contratos de pessoa física para pessoa física, faz aqueles contratos padrões. Mas se você puder fazer um aditivo, beleza. Se não, é comunicação mesmo, WhatsApp, é por e-mail. Olha, nasceu um filho, vou transformar essa sala em um quarto, eu vou botar uma parede de gesso, contando que no final eu tiro a parede, porque não vai alterar nada, não vai alterar o piso. Eu tenho a sua autorização? Tenho a minha autorização. Quando você me entregar, desfaz esse quarto. Tá, Desirê? Então, essas coisas são combinadas e você tem que deixar realmente o imóvel no estado do acordo, no que ele estava antes. Então, isso é o acordado. Então, mas qualquer problema estrutural que você vá mexer, vou transformar, fazer uma garagem, vou tirar uma garagem, essas coisas você não pode fazer sem o consentimento do proprietário. Mais uma dúvida pelo nosso WhatsApp. Eu aluguei minha casa para uma amiga. O filho dela passou a conta de luz para o nome dele. Aluguei sem contrato e ele parcelou a conta da Cagepa no meu nome pela internet sem minha autorização. O que eu faço? Isso pode ser feito, Sheila? Olha bem, é estranho isso, porque a primeira coisa, eu considero uma das coisas mais corretas. Se você alugou o imóvel, você tem um contrato de locação, transfira para a pessoa que vai estar morando também a responsabilidade de transferir a titularidade dele junto com a Cagepa, a Energisa, e telefone, se tiver. Por quê? Porque Deus o livre, qualquer problema não vai estar vinculado a você como proprietário, e sim quem utilizou o serviço. Então, isso é possível com o contrato de locação. Normalmente, as agências, as operadoras,
operadoras de energia, e aí vai, elas requerem isso, esse contrato de locação. Se ele conseguiu, como ele conseguiu parcelar isso estando no seu nome, é meio estranho. Apesar de que hoje na internet com CPF, às vezes você acessa, cria uma conta e desenrola. Mas o importante então é você ficar atenta para que ele pague todas essas contas, se foi ele, né, que assumiu. Para depois, mulher, tu não ficar com fama de veaca, não tem nada a ver com a história. O Alceu, Sheila, também mandou aqui uma pergunta pra gente, que ele quer saber se pode sair do apartamento antes do término do contrato. Porque ele comprou um apartamento e precisa se mudar. Sendo também que o imóvel está com infiltração nas paredes. Olha bem, aí é exatamente o caso da GK. Né? Se o seu contrato é por tempo indeterminado, verifique se não tem um prazo que você tem que comunicar à proprietária o que você está saindo. Olha, estou saindo, porque normalmente os advogados colocam a cláusula de você para você poder notificar que vai, tanto uma parte como outra, quebrar o contrato ou vai precisar do imóvel. Mesmo tendo ou não multa, se avisa isso. Se é 30 dias, 30 dias. Olha, estou lhe avisando que a partir do mês que vem, de tal dia, eu vou estar desocupando o imóvel. Ele mencionou que tinha infiltrações. Manutenção é responsabilidade do... manutenção de uso é de quem está alocando o imóvel. Agora, questões estruturais, aí é do proprietário, que ele tem que manter pela vigília de quem está usando. Que é isso que Sheila diz, que às vezes é uma torneira que dá problema. Aí, então quem tem que trocar é o dono? Não, é quem está morando. Quem está morando, né, a questão Sheila? de uso, de manutenção, quer saber se usou bem usado ou não. É diferente de você ter um problema de uma viga que começou a rachar essa viga e está perigosa e alguma coisa do tipo. Aí tem que entrar em contato com o proprietário. E tudo, gente, é fotografado, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, quase todo mundo. Para ficar de né? prova. Mas isso é que faz a diferença. E surgiu o problema, notifique imediatamente. Está tendo algum tipo de infiltração, notifique imediatamente, que muitas vezes o proprietário, né, ele aceita que você faça a correção, que faça o reajuste do problema ali, já que você está... E vai descontando, e vai descontando no aluguel. Tudo isso combinado, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail ou... né, pelo um contrato ou um aditivo. O Adriano mandou uma legal. Se o proprietário pedir o imóvel, quanto tempo eu tenho para entregar? Não pode ser do dia para a noite, né, Sheila? Exatamente. E o proprietário, de acordo com as cláusulas que estão no contrato, o proprietário, ele pode pedir o imóvel se for para uso próprio ou de alguém próximo a ele. Ele não pode para ficar barganhando o preço de mercado. Por isso que você tem que olhar a data e as validades que você tem no seu contrato e principalmente essa cláusula, né? Porque pode ser que o proprietário diga, olha, esse imóvel aqui já estou querendo vender, está à venda, daqui a uns 3 anos eu vou vender. Então, a gente vai alugar por uns 2, 3 anos. Assim que eu vender, eu lhe aviso, porque aí a gente encerra o contrato. Beleza, coloca isso aí, as partes, o contrato de locação faz a lei entre as partes. Então, isso é muito importante. O que é acordado no contrato, ele vale, né? Dependendo se não for nada ilegal que vá contra a nossa Constituição e algumas normas aí já estabelecidas no Código Civil. Então, é importante realmente verificar essas cláusulas do tempo de duração do contrato. Mas pode sim, tanto o proprietário, ele pode pedir o imóvel dele elencado ali antes, como você também. Vai depender das circunstâncias e se estabeleceram multas e prazo. Normalmente se bota de 30 a 60 dias. A gente está falando de residência. Tá. A Normélia Elaine disse o seguinte: aluguei um imóvel com um contrato de 1 ano e o proprietário pediu 2 calções e agora estamos para entregar a casa. Sendo que no contrato não avisa sobre quebra de contrato. Eu posso entregar antes do contrato acabar ou, se caso quebrar o contrato, paga alguma coisa. Eu acho que já foi mais ou menos o que tu falou, né, Sheila? Do caso, com certeza. Se não tem data estabelecida de 2 ou 3 anos, se não tem multa, observe que você precisa avisar com antecedência. Eu vou precisar mais de 2 meses, porque eu comprei um apartamento, eu vou ter que sair, eu já arrumei outro. Então, nesses 60 dias eu vou estar saindo. Comunica que você pode utilizar essa calção para pagar os aluguéis ou para fazer uma pintura se você, né, fez alguma coisa no imóvel que precisa reparar, ou mesmo, ou aluguel, ou ela vai te ressarcir no final do prazo que você informar que está saindo do imóvel. O Jardel também mandou pergunta pra gente. Obrigada, Jardel. Eu fiquei desempregado e o contrato da minha casa é de 1 ano. Caso eu tenha que entregar a casa, eu tenho que pagar multa? Ainda também está dentro disso que a gente já falou, né, Sheila? Isso. É importante verificar realmente se tem uma multa, vai na proporcionalidade da multa, a justificativa, tudo isso é comunicação prévia. Se você procurar comunicar, explicar para o proprietário as situações previamente, antes do fato acontecer, você já vai podendo ganhar aí, assim, aquela história...
evitar uma demanda judicial, porque você viu, Desirê, você falou muito bem no caso da GK, porque quando você entra com a demanda judicial, tem uma coisa chamada honorários sucumbenciais, que é o direito do advogado da outra parte, de quem ganhou, receber os honorários sucumbenciais, que vão de 10% a 20%. GK entrou com a demanda contra as partes. Além dela pagar os honorários dela para o advogado dela, ela vai ter que pagar os honorários sucumbenciais e as custas judiciais, né, no caso do TJ São Paulo, e para o advogado da proprietária da mansão. Era melhor ela ter deixado isso quieto, né, Sheila? Vamos para a última pergunta. Estão chegando várias, mas a gente vai ter que encerrar com a da Mariana. Ela disse o seguinte: eu sou cadeirante. Posso aumentar as portas? Pois normalmente os donos não deixam. A gente vê, Sheila, inclusive, né, que essa questão de acessibilidade ainda é muito complicado, que tem muitos prédios, até no prédio que eu moro mesmo, por exemplo, tem o portãozinho de entrada e a parte da cadeira primeiro, o portão de entrada não passa um cadeirante, né, uma pessoa que usa cadeira de rodas, e a parte da rampa fica de um jeito que, se tiver um carro estacionado, não tem acesso. Então, eu acho que essa questão da acessibilidade, por si só, não é tão respeitada. E no caso da Mariana, eu acho que fica mais difícil ainda, porque se ela alugar, talvez não permitam aumentar. Tá na lei? Olha bem, você, antes de locar, você tem que estabelecer isso e procurar se informar se pode ou não e constar isso. Pra você ter uma ideia, Mariana, isso é tão importante que hoje em dia as empresas nem era para ser, né? Mas as grandes construtoras, elas já estão pensando nisso e as obras já são pensadas com esse viés, por conta da importância. Mas aquelas pessoas, nós temos um número horrível, assim, considerável de pessoas para alocar uma casa. Elas não são obrigadas a aceitar essas condições, porque é um contrato particular. Mas na medida em que você vê os anúncios, vai atrás, se informa que você é cadeirante, pergunta se tem acessibilidade. E se ela disser que não, mas fique à vontade para fazer as alterações. Por conta própria. Normalmente é isso que você vai encontrar no mercado. E aí deixa tudo em contrato que você faz e deixa, porque muitas vezes é um benefício para o imóvel, principalmente banheiro, né, Desirê? As portas e aí vai para banheiro. Mas eu acho um excelente alerta mesmo, tanto para começar pelos próprios órgãos públicos, né? Desirê, quando fazem as suas casas populares para vender, para a população ter essa atenção e esse cuidado. Eu realmente não saberia informar se já é uma norma, por exemplo, para casas que são financiadas junto à Caixa Econômica, mas se não, é algo importante aí para os nossos legisladores pensarem. Vai lá no @Sheila_Sodré, que é o Instagram da Sheila, que ela sempre posta conteúdos bem legais e sempre tira dúvidas por lá também, tá? Então prestigiem a nossa colunista maravilhosa. E obrigada, viu, Sheila, por hoje e até quarta. Bom São João! Bom São João, mulher, pra tu também. Um cheiro, Sheila. Vou levantar porque eu quero... Ai, quase que eu não consigo.